Funcionários da FAMAI se especializam para regularizar cemitérios em Itajaí. O curso de Engenharia Ambiental de Cemitérios foi ministrado pela primeira vez na cidade. E durante a produção da nossa reportagem, a nossa equipe flagrou um ato de vandalismo. Em Itajaí são 11 cemitérios, mas apenas esse está de acordo com a legislação e possui licença ambiental para o funcionamento. Aqui as normas são seguidas à risca. Sempre a gente tem que fazer sobre os postos de monitoramento, né? A cada 6 meses tem que apresentar essa licença, toda a adequação. O ser humano não deixa de poluir nem depois que morre. Entre os exemplos estão as pessoas que utilizavam marca-passo e passaram por tratamentos radioativos. Para impedir a chegada dessas toxinas aos lençóis freáticos, a melhor maneira seria a cremação. Todos os cemitérios você pode fazer ele ambientalmente correto, mas depende de técnicas que você utilize de impermeabilização e alguns produtos que você utilize que façam com que isso não extravase, né, para fora do ambiente do túmulo. Então daí, se você me perguntar qual que é a melhor solução, para mim é a cremação, mas isso a gente tem problema religioso. Técnicos dos municípios da região participaram de um curso sobre os cuidados na gestão ambiental dos cemitérios na ANFRE. A Fundação do Meio Ambiente saiu a campo para identificar os principais problemas na cidade. De modo geral, efetuar a instalação de postos de monitoramento antes e depois das instalações do cemitério, realizar a análise de possíveis contaminações do lençol freático, né, nas águas subterrâneas, e algumas outras adequações de posicionamento de cova, de profundidade. Enfim, são estudos a longo prazo, não são estudos fáceis, são de médio a longo prazo que a gente vai tentar compatibilizar da melhor maneira possível. Entre os fatores prejudiciais também está o uso do granito, que libera radiação. Os cemitérios municipais de Itajaí também não possuem vigilância, o que ocasiona atos de vandalismo, como aqui, por exemplo, em que vândalos entraram no outro cemitério que fica ao lado através deste buraco. Nenhuma movimentação foi percebida. Eles levaram notebooks, dinheiro e todos os documentos foram revirados. A FAMAI possui apenas 8 fiscais para lidar com todos os assuntos referentes a meio ambiente no município. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Apenas um cemitério regularizado pela FAMAI aqui no nosso município e ainda tem aí, ainda mais essas questões aí de vandalismo. O que dizer disso tudo? Pois é. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Quanto ao vandalismo, isso é um fato constante e corriqueiro aqui na nossa região, principalmente com cemitérios. O pessoal vai para lá, principalmente depois daquelas datas que acabam se comemorando, dia de finados, etc, etc. O vandalismo é muito grande. Isso é uma situação que tem que se resolver com a guarda, fiscalização, alguém cuidando do patrimônio. Isso é a forma de se resolver esse problema. Agora, nós temos um outro problema que é muito mais grave, que é com relação ao fato de o sepultamento, o que ele pode provocar no meio ambiente e os prejuízos e os danos que isso dá para a saúde. Isso é um problema cultural, infelizmente, um problema ocidental. Lá no Oriente, na maioria dos países, evidentemente, isso não acontece porque tem a cremação, que seria o caminho mais correto. Nós temos que entender que o ser humano, quando ele é sepultado, ele carrega junto com ele uma série de problemas que ele pode estar transmitindo para o solo e, consequentemente, vai cair no lençol freático e vir a interferir na vida do cidadão saudável e etc. Regras, situações têm que existir. Agora, nesse país, existem tantas leis que proíbem cada coisa, né, coisas absurdas. Por exemplo, né, tem coisas aí que são... Tem um agora dizendo que tem o cura gay, né, tem a lei que permite o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu pergunto, isso também não vai de encontro a alguns conceitos religiosos? Não é uma preocupação religiosa? Tem gente que acha que não tem religiões que não aceitam esse tipo de casamento de pessoas do mesmo sexo. Não é fato isso? Tá, mas tem lei, né, que hoje garante isso. Aí eu pergunto, a saúde não é importante também ter leis que nos favoreçam, por exemplo? Então, tem problemas religiosos que eu estou aqui deixando bem claro a vocês o seguinte: respeito todo o comportamento religioso. Não estou aqui discriminando nenhum nem outro. Mas vamos ser francos. Não poderia ter uma lei dizendo que a partir de agora nós temos que cremar os corpos no país por uma questão de segurança, por uma questão de higiene, por uma questão de saúde? Não seria o correto a gente fazer isso?
Evidentemente que nós temos que respeitar as nossas tradições. Mas para que tradição maior do que a da família, com todo respeito aqui, não estou fazendo apologia contrário a isso, para deixar bem claro, dizendo que daqui a pouco eu sou homofóbico, mas tantas coisas que são contrárias aos conceitos da família, aos conceitos da religião, como, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu estou fazendo uma comparação, pode parecer esdrúxula para você que está do outro lado aí, mas só para você entender, porque tem leis para fazer determinadas coisas e outras não. Se isso é prejudicial à saúde, está determinado, está claro que nós vamos ter problemas futuros com relação à contaminação do solo, do lençol freático, em função de enterrarmos os nossos entes queridos, o que nós temos que fazer? Mudar através de lei. Se não dá para através da cultura, porque a nossa cultura não permite isso, vamos mudar através de lei e resolver esse problema. A partir de agora, todos os corpos têm que ser cremados. Pronto, resolve isso. E outra coisa, vai sobrar muito mais espaço nos centros urbanos, vai sobrar muito mais espaço para se fazer outras coisas. Mas, infelizmente, a nossa cultura ainda nos restringe a isso. Por quê? Não sei por quê. De verdade, não sei por quê. Se nós, outras coisas que também poderiam gerar esse tipo de preocupação, que seria os conceitos que nós temos, né? Elas são levadas de outra forma, são consideradas normais, né? Não estou dizendo que é anormal, né? Eu estou querendo dizer que são consideradas normais pela lei. Então isso também poderia ter uma lei, algum deputado iluminado lá, tipo esse que veio lá com o tal do cura gay, algum deputado iluminado que pudesse botar lá na Câmara de Vereadores um projeto que a partir de tal data, 1900 e sei lá quanto, né, todos aqui no Brasil só poderão, não vai existir mais cemitério, vai ter que ser cremado, os corpos terão que ser cremados, por uma questão de saúde pública. E o lado religioso, meu irmão, depois que foi embora, com todo respeito, eu sou católico, a minha formação é essa, também respeito os evangélicos, mas a minha formação é de ter lá o corpinho lá no cemitério e tal, ver lá aqueles túmulos que vivem a vida eterna lá, a gente vai enterrando um, outro, né? Não é assim que funciona? Agora eu pergunto, onde fica a memória dessa pessoa que faleceu, dessa pessoa que foi embora? Ela fica guardada lá no túmulo ou fica guardada dentro do seu coração? É uma coisa para você de casa pensar. É verdade, Lacerda. Enquanto essa lei que você sugere aí, eu achei muito interessante, e enquanto isso não acontece, apenas um cemitério segue regularizado, quer dizer, os outros seguem aí poluindo, contaminando, gerando problemas. E na questão dos vandalismos, apenas 8 agentes da FAMAI para fiscalizar aí todos esses cemitérios de Itajaí, né? E o problema fica... É humanamente impossível. E outra coisa, não existe nem leis que regulamentem essa forma desses cuidados que tem que ter dentro da nossa cultura. A nossa cultura, já que não vai mudar, não tem lei, o que nós temos que fazer, Luciano? Nós temos, então, que fiscalizar cemitérios que são construídos aí, inclusive por municípios, né? E não são respeitadas algumas regras básicas de cuidados com a saúde pública. Eu acho que, então, se não tem de um jeito, vai de outro. Sabe? Vamos regulamentar, botar gente para fiscalizar e não deixar que aconteça o que acontece. É verdade, né? Lacerda. Muito obrigada pelos seus comentários mais uma vez. Bom fim de semana e pra até segunda-feira. Até segunda. Tchau. E você vai ver a seguir todos os detalhes sobre a perseguição policial pela BR-101, que terminou em Balneário Camboriú depois dos bandidos se envolverem em um acidente. É um instante só e nós já voltamos.